Dia, começando mais uma semana, terminando mais um ano, né? E hoje é a última live do ano e eu queria trazer uma reflexão aí pra gente pensar um pouquinho sobre o nosso maternar. Eu sou Marcela Sayuri, sou mãe da Sara, de 8 anos, educadora parental, pós-graduanda em neuropsicologia e estou aqui toda semana, toda segunda-feira, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, pra gente refletir um pouquinho, né, sobre esse nosso papel na vida das crianças, sobre essa relação adulto-criança. Então, bora lá para a nossa reflexão, nossa última reflexão. E aí, óbvio que eu queria trazer algo para a gente pensar aí sobre o nosso ano, sobre o ano que vem. E algo que eu queria falar era sobre os desafios, né, que a gente tem na nossa maternidade, nessa jornada que é ser mãe. E como às vezes a gente às vezes acha que a gente está dominando aquela fase, né? Que a gente vai passando de fases, né? Na maternidade a gente vai passando de fase. Aí quando a gente acha que a gente está dominando aquela fase, aí muda a fase, né? Aí vem outros desafios, a criança cresce, a fase muda, os desafios mudam, né? E a gente precisa estar aí nessa constante evolução com a nossa criança. E às vezes nessa caminhada aí que a gente vai mudando de fase, quando às vezes a gente tá ali achando que tá se achando, né? Achando, nossa, tô arrasando aqui agora que eu tô entendendo, tô sabendo como funciona a dinâmica aqui, vai e pá, muda tudo, porque a criança vai desenvolvendo, ela vai mudando o momento dela, os gostos, as histórias, né? As dificuldades, tudo vai mudando. E aí a gente fica meio perdida, né? E quantas vezes às vezes no meio de aquele turbilhão de coisas, né, que tá acontecendo, a gente se pega meio perdida, a gente se pega meio cansada, meio não, né, eu diria que bastante cansada, desmotivada, porque a gente se sente culpada, né, a culpa parece que vem, né, não deveria, mas ela vem, né, junto com a maternidade, como se a gente não consegue pensar naquele mundo de coisas que a gente faz, né, no decorrer do dia da criança, da vida da criança, o tanto de coisas que a gente faz, parece que a gente foca às vezes naquilo que a gente não conseguiu, né, que a gente não deu conta, e tá tudo bem não dar conta, porque é muita coisa mesmo, a gente não consegue dar conta nem da nossa própria vida, né, só da gente como pessoa, como mulher, né, a gente não dá conta, quanto mais dá conta de outro serzinho, né, então a gente se culpa muito, achando que a gente tem que dar conta de tudo. E não, a gente não precisa dar conta de tudo, né? Então, eu queria trazer um pouco dessa reflexão, sabe? Pra gente se abraçar, pra gente se olhar e pensar, sabe? Em tudo que a gente fez esse ano com a nossa criança, tudo que a gente fez com a nossa criança, fez pela nossa criança, deixou de fazer por conta da nossa criança, né? Porque tem muitas vezes que isso também acontece, a gente deixa de fazer porque não cabe na nossa realidade hoje. E é isso, né? É a vida que segue, né? E quantas vezes a gente se desdobra, noite em claro, é o pensamento ali todo acelerado, sempre buscando o melhor para nossa criança, né? O quanto a gente está evoluindo nessa jornada, o quanto a gente evoluiu ao longo desse ano, né? E até pensando, se você está aqui assistindo esse vídeo hoje, sabendo que eu falo sobre maternar, né? Sobre esse maternar mais consciente, falo sobre a gente evoluir realmente nesse papel de mães. Então, se você está aqui, já significa que você se importa, né? E isso é um passo gigante, né, na nossa maternidade, é algo muito importante. Eu falo que é o primeiro passo e é o mais importante, porque se a gente não der esse primeiro passo, a gente nunca vai evoluir, né? A gente nunca vai aprender, a gente nunca vai desenvolver. A gente tem que buscar essa consciência de que a gente precisa estudar para ser pai e mãe, a gente precisa buscar entender melhor as coisas, como funciona, sabe? A neurociência está aí, sabe? As informações vão surgindo, a ciência vai mostrando pra gente o que é mais eficaz e o que não é, né? Então, é nosso papel a gente seguir aquilo que está sendo estudado, aquilo que está sendo passado pra gente, e vocês estão aqui, né? Então, se abraça, se acolha e fala, poxa, que legal, eu tô no caminho certo, né? Erro pra caramba, mas eu tô no caminho certo, né? Porque a gente não tem que buscar a perfeição.
A gente tem que buscar a evolução. Se a gente buscar a perfeição, a gente vai se frustrar muito. A gente vai se frustrar demais, porque a gente não vai conseguir alcançar. Então, que a gente possa buscar realmente evoluir. Evoluir como pessoa, evoluir como mães, né? Evoluir nesse papel, que acho que é o mais importante da nossa vida, né? Então, se abraça, se acolha, né? Valorize todo o seu esforço, valorize tudo que você tem feito, né? Não pega o chicotinho e fica quando você erra, não. Quando você errar, respira fundo, né? Se for o caso, pede desculpa para a criança, mas se abraça e fala: não, eu tenho as minhas vulnerabilidades, eu tenho as minhas dificuldades, né? E acredito que as gerações passadas, assim, é muito difícil você ter tido uma educação que preze pela inteligência emocional, que preze pela saúde emocional, né? Então, para a gente educar com respeito, para a gente educar com consciência, a gente precisa passar por um processo, às vezes doloroso, né? Às vezes o maternário, ele cutuca feridas que a gente nem sabia que existia, né? E não é culpabilizando os nossos pais, né? Eles fizeram o melhor que eles podiam com os recursos que eles tinham, com o conhecimento que eles tinham, que é muito diferente do que a gente tem hoje, né? A gente tá aí, a internet tá aí hoje, a gente consegue acessar a informação de forma muito mais fácil. Não tô dizendo que é fácil, né? Mas tirando a culpa dos nossos pais, que eles fizeram o que eles sabiam, né? Às vezes por intuição, às vezes por padrão. Ah, é assim que funciona, então é assim que eu vou fazer. E hoje a gente tem um pouco mais de consciência, um pouco mais de informação, um pouco mais de entendimento. E buscar fazer diferente, às vezes é muito difícil. Buscar fazer diferente, às vezes é muito doloroso, né? Então, se abraça, se acolha, se parabenize, né? Porque mudar esse olhar, né? Buscar fazer diferente não é algo tão simples, não é algo tão natural, tão fácil, né? Que a gente faz e é gostosinho. Ah, eu vou tratar minha criança com respeito e vou entender as fases e vou buscar acolher, né? Acolher, a gente fala de acolher como se fosse a coisa mais simples do mundo, mas antes de acolher a criança, a gente também precisa se acolher. A gente precisa acolher o que a gente sente, a gente precisa acolher as nossas emoções, as nossas dificuldades, as nossas vulnerabilidades, acolher as nossas dores, né? Então, se acolha, se abraça e que em 2025 a gente possa curtir mais, né, esse processo que é o maternar, que a gente tente colocar a culpa de lado, a perfeição que é inalcançável também de lado, e que a gente possa focar aí nessa evolução, né, que a gente possa focar em evoluir, em aprender, em entender mais, em se conectar com a nossa criança, né, e se conectar com a nossa criança que a gente tem hoje, porque a criança que a gente tem hoje, em 2024, não vai ser a mesma de 2025, não vai ser a mesma de 2026, não é a mesma que foi em 2023, porque a criança ela vai passando por fases, cada idade é um processo, é um desenvolvimento, é uma brincadeira, é um tipo de conversa, é um interesse. Então a criança que você tem hoje, você tem hoje. Então que em 2025 a gente possa curtir a criança que a gente tem hoje. Né? Em 2026 a gente curte a criança que a gente vai ter em 2026, porque a infância ela é muito curta, ela passa muito rápido e as fases passam muito rápido, então que a gente aproveite cada fase da nossa criança. Então esse é o meu desejo, que em 2025 a gente possa aproveitar a criança que a gente vai ter em 2025, tá bom? Era isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo esse ano, né? Foi um ano muito especial, um ano que muitas coisas aconteceram e que 2025 tá prometendo aí, tem muitas coisas no forninho. Espero que vocês estejam aqui comigo também pra gente poder compartilhar essa jornada, essa caminhada, a gente possa se abraçar, se apoiar, né? E estar juntas nessa caminhada aí, que é a maternidade, né? E desejo para vocês um 2025 maravilhoso, de muita conexão com a criança de vocês, de muito aprendizado, de muito amor, de muita paz, de muita saúde, tá bom? E nos vemos no ano que vem. Não esquece, gente, de curtir, de compartilhar o vídeo, me ajuda. Para quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal também, tá bom? Isso me ajuda muito, eu tô bem feliz com a evolução que tem tido aí os nossos papos, como as visualizações, as curtidas têm crescido. Fico muito feliz, sou muito grata por isso, tá bom? E nos vemos ano que vem. Um ótimo 2025.
Um beijo e tchau, tchau.